Fala, galerinha! Aqui é a pastora Fran, de Beja, Portugal, e eu estou passando por aqui para uma breve meditação com vocês, uma palavra que tem queimado no meu coração. Deus tem falado muito comigo sobre como os problemas, né, e diante disso tudo que o mundo está vivendo, essa tristeza, a preocupação, a insegurança, o medo, e do quanto nós precisamos colocar as nossas expectativas em Deus e confiar no agir invisível de Deus, do quanto Deus trabalha mesmo diante do sofrimento, mesmo diante dos problemas, e nós precisamos nos mover não pelo que vemos, pelas circunstâncias, mas pelo que nós cremos. Nós cremos no agir invisível de Deus. E tem uma palavra em Lucas capítulo 24 que dois discípulos estavam vivendo este momento de tristeza e eles estavam caminhando, aqui a Bíblia diz, Lucas 24, a partir do versículo 13, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Jesus havia sido condenado, crucificado injustamente, e já havia 3 dias que ele havia morrido, e eles estavam tristes, né? Estavam tristes porque eles tinham grandes expectativas. E aqui diz que o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles estavam tão tristes, porque eles tinham grandes expectativas de que, no versículo 21, eles dizem, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Eles tinham grandes expectativas de um rei, de um reinado físico que libertaria o povo judeu das mãos dos romanos, que eles seriam um povo livre, que viria um guerreiro, né? Mas eles reconheciam que Jesus era um profeta poderoso, e eles dizem isso, mas não se lembravam das promessas que havia feito. E eles vinham conversando e Jesus começa a falar com eles sobre isso, mas a tristeza os impediam de perceber que era o próprio Jesus que havia ressuscitado e estava ali conversando com eles. Eles até dizem que algumas mulheres vieram com uma novidade, né? Que contando que estiveram lá no sepulcro e que não acharam o corpo dele, mas a tristeza não os deixava perceber o milagre que havia acontecido, a vitória que havia acontecido. E sabe que muitas vezes acontece isso conosco. Nós criamos expectativas, mas são expectativas nossas e não algo que Deus planeou fazer, algo que porque Deus já tinha algo planejado, Deus já tinha, diante daquele sofrimento do próprio filho dele, ele sabia que viria a salvação, que viria a redenção. Mas eles estavam tristes porque eles tinham expectativas num reinado físico, que Jesus iria libertá-los ali, seria um reinado vitorioso, mas a vitória era muito maior. Não era apenas para aquele momento, era para algo muito maior, muito poderoso, uma vitória sobre o inferno, uma vitória sobre a morte, sobre o pecado, uma vitória eterna para uma salvação eterna, para uma libertação eterna do povo, de toda a humanidade. E Jesus chama a atenção deles, né, dizendo assim, vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Nós, por vezes, estamos assim.
como cegos espiritualmente. Às vezes você fala, mas eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou à igreja, mas parece que as coisas não acontecem. Sabe por quê? Você está esperando que elas aconteçam do seu jeito. Muitas vezes é assim que acontece conosco. Nós criamos essas expectativas e achamos que o milagre vem do jeito que nós queremos. Mas como, diante de um sofrimento, diante de uma tristeza, diante da morte do profeta, de Jesus, né, do Messias, como que podia vir algo bom disso tudo? Eles não entendiam, eles não conseguiam ver e eles foram surpreendidos. O inferno foi surpreendido. Porque com a morte de Cristo, Satanás achou que estava vencido, que estava tudo acabado. E ele também foi surpreendido com a ressurreição de Cristo, com a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. E eu queria te encorajar para isso, para você colocar as suas expectativas em Jesus. Colocar os seus olhos em Cristo, crendo que ainda que você não esteja vendo o agir de Deus, ainda que pareça que é um sofrimento, é uma tristeza, e como assim Deus está trabalhando nisso? Deus é um Deus que surpreende. Deus é um Deus todo-poderoso. Ele faz infinitamente muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele vai te surpreender, Ele nos surpreende. Você só precisa confiar, nós precisamos confiar no agir invisível de Deus. Ele continua trabalhando, Ele não perde o controle sobre as situações. Sabe que eu acho tremendo que depois, quando eles convidam Jesus para participar, para entrar com eles, porque já estava de noite, né? E Jesus, então, pega o pão e agradece, senta à mesa com eles e dá graças e parte o pão. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Ah, que coisa linda! Que o Senhor abra os seus olhos, que você seja sensível à palavra do Senhor, à voz do Espírito Santo, que possa queimar dentro de você e que você não resista, que você se entregue, que você se deixe queimar por Ele, se deixe queimar pela presença do Espírito Santo, que os seus olhos espirituais sejam abertos para que você enxergue esta verdade. O nosso Messias não está morto, ele ressuscitou, ele venceu a morte. O propósito de Deus é muito maior do que você possa imaginar sobre a sua vida, sobre o seu, sobre a sua família, sobre o que está acontecendo nesta terra. Deus tem um propósito em todas as coisas. E mesmo que pareça morte, mesmo que pareça que é para acabar com tudo, Deus tem a sua forma de agir. Ele não perde o controle da situação. Existe uma vitória. E aquilo que está morto, ele ressuscita com o mesmo poder que ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, para a nossa vitória, para a nossa libertação. Então, eu quero te encorajar, coloque as suas expectativas em Deus, coloque todos os seus sentimentos, todas as suas expectativas e viva o que Ele tem para você. Você só precisa confiar, manter o foco. Não perca o foco. Não deixe que a tristeza, não deixe que as circunstâncias venham embaçar a sua visão, para você não perder de viver o propósito maior que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe.
que você viva com Cristo, que a sua família também seja abençoada, em nome de Jesus. Fica com Deus.